Olá, estudantes da terceira série. Vamos falar um pouquinho sobre conflitos no quesito América, especialmente América Latina, com um caso bem fixo em cima de Colômbia. Para que a gente identifique esses quesitos, nós vamos dimensionar em termos de objetivo a identificação dos conflitos em território colombiano e o entendimento de como procede a influência do narcotráfico no país. Dentro disso, obviamente, você pode se perguntar quais são as correntes que movimentam esses conflitos. E mais, como se insere o narcotráfico nesse quesito ligado a muitas vezes defesa de ideais e perspectivas econômicas. Dentro dessa característica, antes de iniciarmos, é importante você identificar primeiro o que é a América Latina, num quesito de regionalização ligada ao aspecto linguístico. Então, falar em América Latina são países que têm o seu idioma oficial ligado de alguma forma ao idioma latim, ou seja, português, espanhol e francês, e que essa questão ligada à estrutura política e econômica, ela foi se assentando no decorrer dos mais variados anos destinados à colonização. E esta colonização, ela remeteu a uma divisão arbitrária que foi se concretizando ao longo do tempo e que, claro, destacou alguns conflitos internos que representam ou repercutem na atual conjuntura em que vivemos. Além disso, que é um quesito antigo, temos uma questão nova do quesito América estar bem no meio no trânsito entre várias políticas econômicas. Então nós temos toda a América Latina, com especial voltada à análise do Canal do Panamá, como um trânsito muito grande de comércio. E esse comércio ligando o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, lógico que é nos mais variados níveis. E é nesse quesito que entra narcotráfico, porque faz como sendo base de consumo, base de transporte e base de produção. Ou seja, não tem como a gente fugir da discussão. E é por isso que nós vamos olhar agora o caso colombiano. A Colômbia, em termos de posição, está aqui dimensionada. Veja a proximidade com o país Panamá, já destacado no quesito do canal. Então observem que em termos estratégicos, ela tem uma parte grande na parte do Oceano Pacífico e outra parte grande na parte do Oceano Atlântico. Além de ter uma via direta ao Panamá, onde há uma livre circulação de mercadorias através de grandes navios no canal administrado pelos Estados Unidos da América. Sem discutir e também adensando que a Colômbia faz parte, junto com países vizinhos, incluindo Brasil, Venezuela e Peru, como tendo uma densa área da floresta amazônica. E aí remete àquele raciocínio que você deve lembrar, que a gente chama de Amazônia Legal, é a parte da Amazônia que pertence ao Brasil, mas a floresta não tem fronteiras, ela se estende, ela vai para as Guianas, ela vai para o Suriname, vai para a Venezuela, Colômbia, Peru e que se assenta também na Bolívia. Então a questão floresta faz com que também haja um grande número de embates e conflitos na região. Isso, logicamente, remete a uma questão histórica da ocupação, principalmente através dos veículos hídricos da região amazônica. E não é de agora, é de muito tempo. Então vejam que divergências políticas e econômicas remetem desde a época do século XIX e que chegam aos nossos dias, principalmente buscando o quê? Melhores condições de vida, equiparidade, transporte, moradia, coisas que são muito comuns e que até hoje são disputadas pelas nossas pessoas. Dentro da Colômbia, a gente percebe uma evolução política, principalmente no quesito influência externa. Então, percebe-se no governo colombiano, em determinados momentos, uma forte influência dos países vizinhos, principalmente Estados Unidos da América. Esta influência crescente ou em menor quantidade, dependendo do governo, torna alguns grupos insatisfeitos. E desses grupos insatisfeitos surge o chamado Exército da Libertação Nacional, que se coloca contra a qualquer influência de partidos ou países ou sistemas externos à Colômbia. Quando você identifica um movimento desse, onde você vai ter uma atuação política bem forte, mas que começa a entrar num ramo perigoso de muitas vezes impor o medo, você tem identificação do chamado grupo terrorista. Esse grupo terrorista então começa a se denominar como as Farc,
essas Farc começam a defender, então, a solidificação da não existência de influência externa em território colombiano e começa a se posicionar dentro da floresta amazônica, usando-a como a estrutura base de, muitas vezes, camuflagem da principal articulação das Farc, que é literalmente sequestrar pessoas, fazer atentados terroristas, ou seja, estipular um mecanismo de tentar eliminar essa influência externa em território colombiano. Isso vem se estendendo durante os anos e foi se estruturando monetariamente, principalmente por estratégias vinculadas a sequestro de políticos, a sequestros de militares e jornalistas, principalmente desses países aos quais eles acreditam exercer uma influência muito grande em território colombiano, sejam eles canadenses, estadunidenses, ou franceses, ou até inglês. Nos últimos 50 anos, várias pessoas foram colocadas a berlinda, sequestradas em plena floresta amazônica, para forçar esses países mencionados a se posicionarem na diminuição da influência dentro do cenário colombiano destacado. A guerrilha evolui, então você veja que desde os finais dos anos de 40 você percebe a inserção inclusive dentro do partido político com uma prática muito forte tentando evidenciar o desenvolvimento nacional, o que para muitos pode dar base a um apoio popular, o que faz muitas vezes pessoas relatarem que as Farc transitava livremente nas ruas colombianas por causa desse apoio do aspecto positivo que a população dá em detrimento dessa extinção da influência estrangeira. Para fechar, vamos falar um pouquinho de uma atividade. Nela, vamos ler com atenção. Os dirigentes que assinaram a carta admitiram que as Farc têm um sonho de um futebol poder brindá-los nessa época com um momento de alegria e entretenimento, que modere as consciências e ajude a ajudar a melhor maneira do caminho da reconciliação. Partindo das ideias do texto e do que nós falamos nos conhecimentos sobre a Colômbia hoje, elabore uma explicação que remete a essas duas coisas. O que tem a ver o sonho do futebol com o conflito das Farc? Voltamos já.
Então, alunos, só uma sugestão de resposta. Observe que nós estávamos falando até o momento na questão inserção no movimento terrorista e entra futebol. E o que tem a ver uma coisa com outra? Quando nós analisamos esse texto através do QR Code, você pode pesquisar para dar uma estrutura melhor à ideia, mas principalmente a estrutura que vem se assentando gradativamente nesse grupo terrorista é a inserção econômica do narcotráfico. Então, a possibilidade de utilizar meios esportivos para disseminar muitas vezes a ideologia, para disseminar a ideia da força revolucionária impedindo a influência estrangeira, cresceu muito dentro do cenário colombiano. E isso, logicamente, deu uma estruturação muito forte às Farc. Peguem o QR Code, destaquem o QR Code e acessem um texto que vocês vão gostar de ler sobre o assunto. Dentro da situação narcotráfico, a gente tem que entender que à medida que o movimento foi crescendo, ele foi usando várias vertentes. Então nós podemos destacar a vertente econômica ligada ao recurso hídrico, podemos falar da vertente econômica ligada à floresta, exploração de recurso natural, exploração de petróleo, ouro, manganês, dentre outros, e não podia ser diferente a questão do narcotráfico. Então, a utilização da floresta no sentido de produção ou pelo menos o transporte da droga também otimiza termos econômicos que são necessários para a sustentação do movimento revolucionário. Então, cresce cada vez mais essa vertente, até se verifica através desse infográfico a circulação de todo esse mecanismo de leva e traz, produção e comercialização e, obviamente, o volume de dinheiro injetado é gigantesco. Então, cada vez mais se percebe a inserção no mercado mundial da Colômbia, principalmente na produção da coca. Essa produção ela é feita de maneira ilícita, obviamente camuflada, mesmo que existam hoje mecanismos de observação, a floresta amazônica tem uma dificuldade muito grande no sentido de ação. Existem satélites que conseguem imagens com no máximo 2 metros de distância. Então a identificação das áreas de cultivo, de transporte, até aeroportos ilegais são facilmente identificáveis, mas pela ausência de circulação, na ausência de estradas e a necessidade principalmente da utilização hídrica dos rios muito curvados, faz com que a chegada da fiscalização nesses lugares seja muito lenta, às vezes 8, 9 horas. E aí, muitas vezes, já há sinalizadores antes e, logicamente, é liberada a área e quando a fiscalização chega já não tem mais ninguém. Ou seja, a metodologia da utilização da floresta amazônica embarga e otimiza a proliferação não só do narcotráfico, mas de outras formatações econômicas. A utilização aqui destacada, não só na Colômbia, mas também em Bolívia e Peru, observe, é responsável hoje por 75% da produção de cocaína no mundo, principalmente pela posição estratégica e pela adaptação da cocaína em território colombiano, peruano e boliviano. Dentro disso, nós vamos ter ainda a situação do governo se posicionando, às vezes de maneira arbitrária, às vezes financiado por organizações ilegais, que transitam entre acordos que colocam a destruição e a violência muitas vezes em seus territórios, o que não é uma unanimidade. Recebem apoio populacional porque também oferecem melhoria na qualidade de vida. E aí entra-se num dilema. Como falar sobre esse trânsito sem falar nas possibilidades positivas e negativas? Então, ao olharmos a situação dessa imagem, por exemplo, veja na foto o ministro da Justiça posicionando soldados para mandar à frente de batalha na floresta amazônica para tentar impedir o que muitas vezes, para algumas pessoas, é visto como melhoria na qualidade de vida. Esta imagem também remete a este texto, no qual tem aqui a fonte para vocês, é um texto desse ano, onde em 2019 se fez uma análise que a Colômbia fez uma política de defesa e segurança pela legalidade, melhorando empreendimento, equidade, falando sobre constituições mais humanitárias, potencialidade de novas formas de comércio, otimizando a questão de transnacionais e multinacionais em território. Mas mudar um cenário já estruturado, já organizado é muito difícil.
porque mexe na qualidade de vida, nos empregos das pessoas, na forma como elas vivem. Então a mudança dessas características, ela requer mais do que simplesmente uma vontade de um ou de outro, e sim uma movimentação mais ampla, em que vários níveis dentro da estrutura social devem ter sua discussão contemplada, seja a nível governamental ou da sociedade em si propriamente dita. E o Brasil, em que respinga nessa situação? O Brasil também remete numa situação de trânsito do comércio ilegal do narcotráfico. Então a gente percebe ali destacado o principal ponto de foco, que é literalmente o transporte para a União Europeia, e dentro da União Europeia a desova para todos os outros lugares do planeta, mas partindo do pressuposto da produção principalmente da Colômbia, Peru e Bolívia, e que usa como base de passagem a área principalmente de Natal, no Rio Grande do Norte, pelo acesso e trânsito direto do aeroporto internacional, visto a possibilidade e o volume de trânsito internacional a partir do aeroporto de Natal. Isso, logicamente, vinculado a todo o fornecimento monetário que embasa esse comércio e toda a discussão que remete a muitos países que tornaram determinados aspectos legais dentro do cenário da drogadição. Agora vamos para mais uma atividadezinha, onde você vai pensar a respeito do seguinte: além da venda de substâncias ilícitas, os narcotraficantes estão envolvidos muitas vezes em roubos de bancos, de carros, caixas eletrônicos, tráfico de armas, crianças, órgãos humanos, enfim, vários elementos não bem vistos pela sociedade. Sobre essa realidade, elabore uma lista de elementos que possam dar sustentação para a sociedade para não proliferar esse ambiente ruim. O que poderia ser feito no sentido contrário para não deixar que se perpetuem esses problemas? Voltamos já já.
Então, alunos, dentro dessa perspectiva, alguns itens que podem ser levantados para que haja uma conformidade, uma melhor organização da população, é logicamente uma estrutura melhor dimensionada, inerente principalmente à questão educacional, à estruturação da segurança, a estrutura que possa garantir uma dispersão de interesses e possam vincular novas formas econômicas, em que literalmente um lugar possa ser visto dentro do seu ambiente vocacional, analise o que aquele lugar pode oferecer de melhor e o governo, junto com a sociedade, potencialize essa vocação. E aí sim estruture mecanismos que evidenciem uma melhora cada vez mais forte no ambiente não só econômico, mas social. Dentro dessa perspectiva, a gente fecha falando sobre essa origem dos conflitos na questão colombiana, falando sobre a inserção do narcotráfico no sentido de produção e transporte e falando um pouquinho sobre quesitos ligados a toda a problemática econômica mundial. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo encontro.